O que tem a dizer sobre alguma interpretação de que o pecado original é oriundo do sexo? Que o fruto que Adão e Eva comeram é uma metáfora para não dizer que foi o sexo? É o seguinte, é o sexo, para terminar. É o sexo. Não existe isso que vocês ouvem dizer nas igrejas, que é uma maçã, é uma fruta, é uma beterraba, assim diante. Se fosse o caso, conforme você vê, é dito que depois deles comerem do fruto, os seus olhos se abriram. Compreende? E eles compreenderam que estavam nus. Uma mulher, se andar nua aí na estrada, dê-lhe maçã para ver se ela vai perceber que está nua. Se fosse então que é maçã, é beterraba, é o quê? Poderíamos distribuir simplesmente maçãs e beterrabas a essas milhões de mulheres que usam mal, vestem-se mal, e elas notariam que estão nuas, correriam para se vestir. Não é maçã, mas sim trata-se do sexo. Isso temos estado a explicar de várias maneiras. É o sexo. Obrigado, apóstolo teólogo. Comentários? Perfeito. Primeiro dizer que Caco Felipe não é boca de Deus, é boca do próprio Lúcifer, Satanás. Se vocês o seguirem, vão se perder. Segundo o que ele disse, é mais tamanho absurda, que é para os bois dormirem, porque até uma criança consegue raciocinar. Primeiro, o pecado em que momento entra? Entra depois de Deus dizer multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que o pecado vai ser o sexo? Se Deus já havia autorizado a vida sexual. Deixa-me explicar então. Dois, Deixa-te responder. Acho que é uma pergunta, né? É uma pergunta, não? A Bíblia ensina... É uma pergunta, né? Que colocaste. Deixa eu te responder. Quando, no entanto, o anjo foi a Maria e disse que terás um bebê, era esperado que ela corresse? Será que ela sairia a correr para fazer sexo? Era esperado que Maria saísse a correr? Ei, José, o anjo disse que vou ter um filho chamado Jesus, então vamos dormir. Vamos fazer sexo para que o menino Jesus nasça. É isso? Claro que não. Compreende? Então, não é questão de trazer aqui, dizer que não, a Bíblia já havia dito multiplicar. Poderia assim ser. E assim foi, multiplicai-vos. Mas, no entanto, da mesma maneira que o anjo veio a Maria e disse para ela que terás um filho. Mas depois vimos milagrosamente Maria ficar concebida. Não foi assim? Apóstolo, vamos devolver a palavra ao teólogo. Que resposta infantil, meu Deus. Mas ok, vamos a isso. Gente, a Bíblia fala da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. O que vale aí, a Bíblia não está preocupada com o que é. A Bíblia está preocupada com a intenção ou a capacidade da obediência do homem. A Bíblia não está preocupada se é maçala, é maçã, maçanica, é o quê? A Bíblia não é a Bíblia só fala da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não é pessoa para se preocupar. Deus colocou uma proibição. A única coisa que queria era ver do homem obediência. Então, não tem nada a ver com sexo, não é bíblico isso, é totalmente heresia. O que Deus queria, o propósito de Deus, quando colocou a ordem proibitiva, era ver uma atitude de obediência por parte do ser humano. O que, infelizmente, ele não... Portanto, o pecado que o homem cometeu não é sexo, é o pecado da desobediência. Porque Deus deu uma ordem, não faça, e o homem contrariou a ordem e foi fazer. Então, é por isso que chama-se pecado da desobediência, que é a raiz, que é considerado como a raiz de todos os demais pecados que começam na desobediência. Então, não tem nada de fruta, não tem nada de sexo. Então responda a ele. É um pecado da desobediência que o homem praticou. Deus colocou uma ordem proibitiva. É por isso que a Bíblia não especifica nem a árvore. Já que é ele para vir especificar que era sexo. A Bíblia só fala, Deus só diz, da árvore do conhecimento do bem, da ciência do conhecimento do bem e do mal, não comerás.
Significa Está escrito que ciência lá? do conhecimento do bem e Está do mal, escrito ciência lá? não comerás. Não, O que perguntei, está escrito significa que, ciência lá, você está o que dizendo árvore da ciência, está escrito significa ciência. que o que Deus queria era que o homem demonstrasse sua obediência. Então a Bíblia não especifica que é sexo é mentira, que é uma fruta é mentira. Não tem nada disso. Por isso que o pecado que o homem cometeu chama-se desobediência. O igual modo que Caco Felipe está a fazer, está cometendo o pecado da desobediência. Igual modo que o apóstolo Aleixo está a fazer, está cometendo o pecado da desobediência. Está a desobedecer as instruções, os mandamentos de Deus para fabricar um livro insano que chama de livro sagrado. Obrigado, teólogo. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo, este momento de trazer algumas evidências em torno do fruto proibido. Em algum momento o apóstolo afirmou que este fruto proibido é o sexo, em contrapartida o teólogo afirmou que não, mas sim é desobediência. Será que pode nos trazer algumas evidências em torno disso? Porque temos aqui muitas pessoas comentando, tendo várias dúvidas em torno disso. Bem, evidências existem. Para quem quiser conhecer mais, conforme temos dito, está lá no livro do profeta Caco Felipe. Baixa o livro do profeta Caco Felipe, leia lá, vai poder no seu capítulo 24 e 23, fala exatamente da árvore de conhecimento do bem e do mal, o que exatamente era, assim em diante. Você vai encontrar lá o livro de Provérbios, que explica isso, vai encontrar Gênesis 3, assim em diante. Eu estou muito feliz que ele me chama de apóstolo, porque realmente ele reconhece que eu sou apóstolo dele. Estás a ver, né? Da mesma maneira que eu não lhe reconheço que é um servo de Deus, mas sim servo do diabo, a menos ele me reconhece que eu sou servo de Deus. Me chama de apóstolo. Mas por quê? Por que não há esse reconhecimento, Okay. homem de Deus? Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4 diz: ninguém pode se dar para si a honra de se chamar, por exemplo, neste caso, vamos lá, apóstolo, sem que tenha sido chamado como Arão foi chamado. Como é que Arão foi chamado? Existiu um profeta. Arão, aí está o teu irmão, vai a Moisés. Moisés, aí está o teu irmão. Moisés, estabeleça Arão para o sacerdócio e os seus filhos. E Moisés lhe estabeleceu. Assim eu fui estabelecido. E ele reconhece isso. Que um profeta enviado de Deus, Caco Felipe, estabeleceu a mim como apóstolo e ele hoje chama-me de apóstolo por reconhecer isso. Mas então, todos fora daqueles que foram estabelecidos pelo profeta Caco Felipe, fora deles, aqueles que se intitulam apóstolos assim em diante, ele sabe que não serve Deus, serve o diabo Satanás. Mas eu estou muito grato, é um grande ganho ouvir de um líder religioso, não sei se é líder religioso, de um teólogo, me chamar de apóstolo, reconhecer a autoridade do profeta Caco Felipe e reconhecer o ministério que ele estabeleceu em mim. Agora, conforme eu estava a dizer, leiam o livro do profeta Caco Felipe. Tem muita coisa lá. João 7,50 diz que não pode rejeitar um profeta sem ouvir o que ele diz. Então, o povo lá em casa, o mundo inteiro está acreditando no profeta Caco Felipe. A igreja dele, se tem igreja, só está ali, não vai longe. A mensagem do profeta Caco Felipe está na Ásia, na Europa, na América, na África. Brancos estão acreditando, negros estão acreditando, a humanidade está acreditando. A semente de Deus está crendo no profeta Caco Felipe. Todo homem que ama a santidade verá o profeta Caco Felipe e reconhecerá Cristo nele. Pode-se afirmar que o que está a acontecer é o cumprimento da profecia que o profeta Caco Felipe deixou, de que o evangelho dele ia ser pregado em todo o mundo? Claro. O evangelho do profeta Caco Felipe será pregado em todo o mundo. Veja só, uma evidência para que compreendas que o profeta Caco Felipe realmente é o profeta enviado de Deus. Estamos aqui, há uma situação grande que está a ocorrer em Israel, mas ele não tem nada para dizer. A Bíblia não lhe diz nada. Está a compreender? Mas agora, o profeta de Deus disse, vou ler para você escutar. E este Israel, é este Israel cuja Torá fala, é este a Jerusalém, a cidade de Davi, depois de 2000 anos de dispersão entre as nações, é isto que tu tens retido? Israel, 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 quantos profetas deverias receber antes de seres ensinado? Quantas vezes deverias ser deportada antes de te arrependeres? Ó Israel,
Em ti foram encontrados os pecados de Ninive e de Babilônia. Em ti foram encontrados os pecados de Sodoma e Egito. Ó Israel, se Deus for justo, Israel será aterrorizada e as nações, seus amantes, lamentar-se-ão. E os sacerdotes dos lugares altos e aqueles que odeiam os profetas vivos declararão um óbito sobre Israel, a prostituta. E será dito, nota bem essa profecia, pregada no dia 20 de julho de 2014. E será dito, mas onde estava o poderoso serviço secreto israelense? Onde estavam os agentes de segurança que ensinavam a segurança às nações? Não é o que está a acontecer? Com o ataque que houve do Hamas. Não é o que está a acontecer? Isso acontecer, o profeta profetizou. Profetizou em 2014. No dia 20 de outubro, de julho de 2014, será dito onde estava o serviço secreto israelense. Profeta de Deus. E há outras profecias além dessa? Há muitas profecias. Por exemplo? Há muitas profecias que vão ocorrer. Poderia aqui, não anotei todas elas, mas tem muitas profecias. Por exemplo, em Moçambique, o que é que vai acontecer? Não é caso de que em Moçambique o que vai acontecer. Um profeta de Deus não fala só por falar. Ele fala quando recebe a visão. Por exemplo, hoje, assim, não sei se Deus falou para Moçambique, porque tem um novo capítulo. Depois do programa, assim, estarei a correr já para ler. Os outros já estão a ler. De repente, Deus já falou em torno de Moçambique. Mas há algo que deve se notar. Este país, se não condena a homossexualidade, este país, se apoia a homossexualidade, saiba que carregam a bandeira da homossexualidade nas suas cabeças. Todos os camaradas se comportam como homossexuais. Obrigado, a homossexualidade é um pecado e o país não pode permitir isso. Vamos passar para o teólogo. Teólogo, comentários em torno dos pontos levantados pelo apóstolo. Primeiro, dizer que é muito claro que o conflito entre o Israel e a Palestina não é de hoje. Já vem de anos. Isto tem a ver com a forma como foi fundado Israel como Estado e são outras vertentes. E a Bíblia já contém várias profecias acerca de Israel, o que Cacu Filipe foi fazendo, inspirado pela Bíblia, foi tirando algumas coisas e foi juntando. Por Deus, usou a Bíblia, não foi Deus que lhe inspirou, ele só foi usar a Bíblia, não é inspiração de Deus. Então foi juntando as palavras de várias profecias de várias épocas, cujo muitas delas que estão na Bíblia ainda vão se cumprir, não se restringe apenas nesse evento que está a acontecer agora com a Palestina. Até o advento de Messias ainda haverão muitas profecias que a Bíblia fala acerca de Israel e acerca do mundo que ainda vão se cumprir. Então não é nada de exclusividade de Cacu Filipe, só foi tirar e copiar algumas coisas, igual que o Alcorão, que copia algumas coisas da Bíblia, apesar de que algumas coisas estão mal copiadas, deturpadas, trocadas, não se entende bem, mas é o que geralmente vão fazendo. É o que geralmente vão fazendo. Então, o que devemos entender é basicamente isso. O que está acontecendo não tem nada a ver com aquilo que Cacu Filipe disse. Agora, a outra questão importante é que o exclusivismo, porque se diz que não, o Cacu Filipe é o profeta da atualidade, eu repito, Deus hoje tem vários profetas que ele usa e até tem profetas que não são usados por Deus e por isso que vão cometendo fantochadas que vão cometendo. E dizer que o Cacu Filipe é o profeta da atualidade, isso é exclusivismo, é característico das seitas religiosas. Eles reivindicam. Em momento nenhum eu vi, por exemplo, Jeremias já dizer que eu sou o profeta da atualidade, porque mesmo na época de Jeremias já haviam outros
outros profetas, só para perceber que na invasão, quando uns foram tomados para a Babilônia, tinham lá os Zacarias, os demais como profetas. Então já haviam outros profetas, não era Jeremias o único profeta, apesar de que o ministério de Jeremias ter características peculiares pela sua mensagem, mas naquele contexto, Jeremias, mesmo na época de Isaías não era o único profeta. Então esse exclusivismo que Cacu Filipe anda a reivindicar para se chamar do profeta da atualidade é uma mera falácia. Não acreditem nisso. É uma ladainha que está sendo contada. Agora eu esclareço, quando eu lhe chamei de apóstolo, não é porque estou a reconhecer, é porque ele se chama de apóstolo. E o apóstolo, gente, é um título. Como pastor é um título. Não tem nenhum efeito. Não tem nenhuma... Um bandido que se chama de polícia, você também se chama de polícia na estrada? Seja honesto. É porque ele se apresenta como apóstolo, não é assim que ele mas se apresenta. Um bandido Agora, que se chama bandido lá na estrada. Você é apóstolo. Que você conhece, o bandido que você conhece lá na estrada. Não, é porque o bandido se apresenta como bandido e você está a usar a capa de apóstolo. Só a diferença entre você e o bandido é que no mínimo o bandido tem coragem de assumir que é bandido e você ainda se camufla de capa de apóstolo, enquanto de apóstolo não tem nada. Então, é a grande diferença entre ele e o bandido. Pelo menos o bandido assume a sua realidade. Eu sou gangsta, sou bandido. E ele ainda vai inventando, sou o único apóstolo, ungido por um apóstolo, um profeta, de apóstolo não tem nada. Mas então como você chama de apóstolo alguém que de apóstolo não tem nada? É porque é a capa que você apresenta. Será que, mas se veja só que não tem ir a fundo para perceber o teu apostolado não tem nenhum enquadramento. Se alguém vem e diz eu sou na presidente Bíblia. da República, você lhe chamará de presidente da República de Moçambique? Só porque ele diz que é presidente? Não confunda as coisas, Senhor. Não, você vê não que confunda as coisas. Não Se você confunda não as pode coisas. chamar alguém... Não confunda. Estamos a falar do apostolado. Você se apresentou como apóstolo. Está claro, só teu apóstolo. Do meu Vamos apóstolo. avançar. Talvez apóstolo dos apóstolo. patos que andam por aí, porque nem você me gente chamou que de te apóstolo, segue só teu apóstolo. não tem Isso cabimento ali para ter. não tem Agora, o meu É infalível. único líder é Jesus Cristo. Esse é meu líder. Então, apóstolo, Não é o meu apóstolo. Não, Esse é mas para não eu chama de lhe apóstolo. discipular, lhe ensinar, lhe instruir na como palavra você vai- de Deus. Este aqui ainda precisa de ser discipulado, de ser instruído Vamos avançar. Só na apóstolo palavra Zé. de Deus. Apóstolo, Ainda não está preparado para ser o meu vamos apóstolo. avançar.